Esse curso ele tem um conteúdo relativamente extenso, mas a gente vai falar sobre a lei, sobre a graça, sobre a oração, em específico a oração do Pai Nosso, as ordenanças que seriam a ceia do Senhor e o batismo, o credo apostólico e uma parte final que fala sobre ofertas e sobre a conclusão geral do curso. Então, é a nossa ideia que a gente trate esse curso como um curso de discipulado, seria o básico, o mais inicial possível que uma pessoa precisaria saber para ser chamada de cristã, né? É óbvio, eu coloquei no nosso grupo também, nós somos uma igreja confessional, ou seja, de confissão batista, de governo batista, e nós somos também uma igreja de doutrina reformada. Então, tudo que a gente vai falar aqui é baseado naquilo que a gente vê, que a gente entende, e a gente vai tentar separar sempre aquilo que é matéria de interpretação nossa e aquilo que é efetivamente o que a Bíblia fala para a gente. Então, para a gente fazer essa diferença e a gente poder seguir adiante de maneira tranquila. Sem mais delongas, vamos começar. A gente vai começar essa primeira parte do nosso curso falando sobre a lei. E nesse nosso primeiro encontro, a gente vai falar sobre os 10 mandamentos. Se você não recebeu, eu coloquei ali no grupo o material que a gente está usando a cada aula, e eu vi que entraram algumas pessoas depois da última vez que eu tinha colocado. Então, assim que a gente acabar essa aula de hoje, eu coloco ali novamente o material. Você não precisa desse material para acompanhar a aula, mas é interessante que você tenha esse material entre uma aula e outra para você poder consultar, para que você possa reler. A gente vai disponibilizar o vídeo caso você queira assistir novamente o conteúdo do vídeo. E no final de cada aula tem sempre algumas coisas ali para você fazer. Tem sempre algumas perguntas, algumas coisas ali, e tem sempre algumas tarefas no nosso próximo encontro. Então, algumas passagens bíblicas que a gente pede que você leia, tem sempre alguns motivos de oração para entre um encontro e outro a gente orar por cada um de nós, por todos que estão fazendo o curso, pela liderança da igreja, por aqueles que estão envolvidos aqui também em ensinar. Quando acabar agora essa aula, eu posto novamente o conteúdo dessa aula e a gente só vai se ver de novo daqui a 15 dias. Então, sem ser a próxima terça-feira, a outra, a gente se encontra para ter a segunda aula. Nesse material que eu disponibilizei para vocês, ele começa com uma citação do Lutero, muito interessante. Ele faz uma analogia entre a barba crescer, né? A gente pode fazer uma analogia da gente ter que tomar banho todos os dias, com a questão do pecado que está em nós. E ele diz que por mais que a gente faça a barba num dia, no dia seguinte a barba vai crescer. E ele conclui o texto dizendo, olha, não é possível a gente extirpar o pecado da gente, por isso que a gente precisa, sempre, enquanto a gente viver, a gente ter essa luta, né, constante com relação ao pecado. E aí tem uma citação bíblica que a gente vai usar bastante nesse encontro de hoje, que ela está em 1 Timóteo. A gente vai ler ela toda um pouquinho mais para frente, mas ele começa só com a citação de 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 8. É Paulo quem escreve essa carta a Timóteo, e ele fala assim: sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada. E é interessante, né? Porque a primeira coisa que pode aparecer para a gente como uma pergunta, a gente escuta na internet, a gente escuta de outras pessoas que se professam como cristãos, que nós estamos no tempo da graça, que a lei morreu, que a lei não serve mais para nada. E a primeira pergunta que a gente vê, ou que seria uma pergunta justa, né, num curso de discipulado, é: por que começar estudando lei? Ou seja, por que a lei? Né? A lei é importante, ela não é importante?
a gente vive realmente no tempo da graça? Para que eu estudo a lei, né? Existe alguma parte da palavra de Deus, existe alguma parte da Bíblia Sagrada que eu posso jogar fora, que não tem mais validade hoje? A lei morreu, muita gente fala isso, né? Existe até uma passagem, inclusive do apóstolo Paulo, falando de que a lei morreu, mas em que contexto, morreu para quem? Então é importante a gente começar nessa nossa caminhada falando sobre isso, entendendo essa importância da lei. A lei é importante sim, porque ela vai dizer para a gente o que é e o que não é pecado. Ela vai dizer para a gente o que Deus não gosta e o que Deus gosta, né? O que agrada ao Senhor e aquelas coisas que ferem o Senhor. Então, a própria citação no início agora do material e que eu li agora para a gente, de 1 Timóteo, capítulo 1, verso 8, já fala isso, né? Que a lei é boa se a gente usa ela de maneira adequada. Mas a lei ela é uma forma de Deus demonstrar o amor dele pela gente. Isso é interessante. Existe também nas redes sociais um cartoon, né, um desenhozinho que o pessoal faz, também é bem ilustrativo nesse sentido, de que a pessoa tem dois bonequinhos conversando e tem uma cerca desenhada, né? E um dos bonequinhos quer pular essa cerca. E o outro fala para ele, não, não pula não. E a cerca ele coloca ali escrito no desenho que é justamente a lei de Deus. O outro bonequinho não obedece e ele pula a cerca. Quando ele pula, ele não vê que atrás dessa cerca tem um precipício. Então ele pula a cerca e ele cai num precipício. Ou seja, a analogia é bem interessante. É uma forma de Deus demonstrar o amor dele por nós, porque ele podia simplesmente não falar nada para a gente. Ele poderia ser um Deus que não está buscando um relacionamento com as suas criaturas. Ele poderia ser um Deus que ficaria quieto, não falaria o que agrada a ele e o que não agrada a ele. Ele poderia nos deixar nesse estado de rebeldia que a gente se encontra desde que a gente nasceu. E no final das contas, ele simplesmente nos abandona, nos deixa para sermos condenados. Ele vai deixar a gente continuar andando nessa rota, nesse caminho que seria um caminho de condenação. Ele simplesmente não fala nada e ele se cala. Ou seja, é por meio dessas leis, ou é por meio dessa revelação de Deus da Bíblia Sagrada e através da lei que ele entrega a nós através da Bíblia, que a gente consegue entender aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. Se a gente está vivendo de maneira correta ou se a gente está vivendo de maneira errada. O texto que a gente leu no início, se a gente for ler do versículo 8, foi o primeiro que a gente leu, até o versículo 11, ele tem uma mensagem bem mais completa. E eu vou ler para vocês. Vocês fiquem à vontade se quiserem acompanhar na Bíblia de vocês, mas ele também está escrito no material de vocês, caso vocês queiram depois consultar. 1 Timóteo, capítulo 1, eu vou ler do 8 até o versículo 11. Diz assim: sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, os que juram falsamente e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Essa sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. Esse é o texto que Paulo escreve a Timóteo, do verso 8 até o verso 11. Então, por ali a gente consegue ver que a lei ela foi feita para essas pessoas que estão em estado de rebeldia, estado de transgressão.
Deus deu essa lei para que todas essas pessoas soubessem que elas não estão andando conforme Deus gostaria que elas andassem. Existe alguma coisa errada com a vida dessas pessoas, alguma coisa ali precisa mudar. É exatamente essa é a primeira informação que Deus quer que a gente saiba quando nós desejamos retornar a Ele, retornar a ter um conhecimento dele, retornar um relacionamento com Ele. A lei por si só, a gente sabe o que ela significa, né? A gente tem a lei de trânsito, a gente tem a lei do estado, do município, você tem a lei numa empresa, você tem a lei numa escola. A gente sabe, sem lei não existe ordem, né? Se alguém não disser para a gente que matar outro ser humano é errado, então eu posso simplesmente matar outra pessoa, eu não vou saber se é errado ou não e nada vai acontecer comigo, eu não sofreria nenhum tipo de punição. A lei sempre está para a gente dizendo o que é errado e o que não é errado, o que eu posso e o que eu não posso fazer. Ainda que essa comparação também seria uma pergunta justa. Alguém dizer, bom, mas a lei dos homens ela não é uma lei perfeita. E é verdade. A lei dos homens, por mais que ela tenha sido criada para nos ajudar nessa convivência social, a gente sabe que ela não é perfeita, mas a lei de Deus ela é perfeita. Salmo 19 fala isso, que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Deus vai nos apresentar no Antigo Testamento, na Bíblia, dois tipos de lei. Uma lei que a gente vai chamar de lei moral e um outro tipo de lei que a gente vai chamar de lei cerimonial. Uma dessas leis é válida até hoje. A outra, ela simplesmente foi abolida. A lei moral, ela basicamente é um resumo do que a gente chama dos 10 mandamentos. São leis que nunca vão deixar de valer. Enquanto tiver um ser humano vivo na face da Terra, essas leis são válidas. Você tem no Antigo Testamento duas apresentações dos 10 mandamentos. Você tem uma apresentação feita no livro de Êxodo e uma apresentação feita no livro de Deuteronômio. No livro de Êxodo, logo que o povo sai do Egito, atravessa o mar, chega ao Monte Sinai, Deus dá a Moisés essas leis, e essas leis servem. Deus fala que Moisés deveria ensinar ao povo essas leis. Depois a gente vê pela história que esse povo ele vai peregrinar no deserto durante 40 anos, e depois de 40 anos, toda aquela geração que havia saído do Egito, ela morre nessa peregrinação pelo deserto. E outras pessoas vão nascer nesses 40 anos de peregrinação. Ou seja, as pessoas que vão efetivamente entrar na Terra Prometida não são as mesmas que saíram do Egito. Não são as mesmas que receberam essa lei que Deus havia dado a Moisés e que Moisés ia ensinar a essas pessoas. Então, em Deuteronômio, logo antes deles entrarem na Terra Prometida, Deus pede que Moisés faça todo esse trabalho novamente, porque aquela geração que nasceu no deserto, ela não conhece essas leis. Então você vai encontrar, tanto em Êxodo capítulo 20, essa exposição dos 10 mandamentos, como em Deuteronômio, no capítulo 5. Nos dois lugares você encontra a exposição dessas 10 mandamentos do decálogo, né, que a gente chamava as 10 palavras que Deus manda Moisés ensinar ao povo. Eu vou ler a versão que está em Êxodo 20, ela fala assim: Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra.
Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os seus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em suas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Como eu já tinha mencionado, Deus deu essas leis a Moisés, lá no Monte Sinai, pediu que Moisés lesse e ensinasse essas leis ao povo. É muito importante também a gente lembrar que essas leis elas deveriam ser seguidas pelo povo em todo o tempo, em todo lugar. Essas leis morais, para nós hoje, a gente pode dizer que nós, como igreja, elas são válidas para nós. A gente vai entrar um pouquinho mais de detalhe nos próximos encontros que a gente tiver, porque aí a gente vai ver os 5 primeiros mandamentos e depois a gente vai ver os 5 últimos, separadamente, detalhe por detalhe. Aqui a gente está só dando um geral a respeito da lei e da lei moral nos 10 mandamentos. Então, isso era muito importante. Era para eles e é importante para a gente hoje. O outro conjunto de leis que também existe no Antigo Testamento, na Bíblia, são as chamadas leis cerimoniais. Essas leis foram abolidas. Essas leis, elas simplesmente não existem, não devem ser cumpridas. Ninguém hoje vai pegar um cordeiro, vai levar até uma igreja, vai pedir para o pastor matar o cordeiro e jogar o sangue do cordeiro ali para que os seus pecados sejam perdoados. Isso não existe mais. Então, essas leis cerimoniais, elas não existem. Elas foram realmente mortas, caducaram, e todas elas, a maioria, está no livro de Levítico, bem também no início da Bíblia, e elas são relacionadas geralmente ao culto no tabernáculo ou ao culto no templo de Israel. Elas apontavam, todas elas, para a vinda do Messias, para a vinda de Cristo. Normalmente são leis que estão ligadas ao sangue, leis que estão ligadas a sacrifícios, alimentos, como alimentos proibidos, alimentos puros, leis ligadas ao calendário que deveria ser observado, ao dia de descanso, no caso do sábado, a circuncisão, eram leis que sempre tinham um objetivo de apontar para o Messias, apontar para que Cristo viria um dia. Então a gente chama isso de sombras. Então essas leis eram sombras de algo que um dia viria. Uma vez que Cristo veio e cumpriu o propósito dessas leis todas cerimoniais, não há mais necessidade dessas leis existirem. Quando Cristo morre na cruz, essas leis são abolidas. Não há mais necessidade de apontar
para o sangue de Cristo, para o sacrifício de Cristo, para o alimento puro que é Cristo, para o cordeiro perfeito que é Cristo, uma vez que Cristo já veio e que tudo isso se cumpriu. É interessante a gente observar, às vezes as pessoas perguntam, mas por que que a gente teria que respeitar certos tipos de alimento? Por que que era necessário o sacrifício, o derramar do sangue? Tudo isso apontava ou para Cristo, que era o cordeiro que seria sacrificado por aqueles pecadores, né? E sacrificado de uma vez por todas, não era necessário mais que houvessem sacrifícios de manhã, de tarde, de noite. Apontava para simbolismos que Cristo cumpriu. Essa lei cerimonial, ela continua lembrando a gente do quanto Deus exigia de seriedade e o quanto Deus exigia de compromisso do seu povo para se aproximar dele. Então, ela não é importante para a gente, para que a gente tivesse que obedecê-la. Até porque, para o antigo povo judeu, essas leis significavam que você deveria obedecê-las para obter salvação. E a gente não precisa, eu não preciso obedecer a uma dessas leis, seja a lei moral ou a lei cerimonial, para ser salvo. Eu sou salvo porque Cristo morre pelos meus pecados. Então apontava, na verdade, também para mostrar que cada um de nós não ia conseguir cumprir aquela lei. Nem a lei cerimonial e muito menos a lei moral. Então, por conta disso, essas leis continuam lembrando a gente do quanto o Senhor exigia, né, de seriedade, de santidade daqueles que queriam se aproximar dele. Mas Jesus abole todas essas leis cerimoniais, mas ele não abole as leis morais. Como conclusão desse bate-papo, dessa aula de hoje, aquele que se aproxima de Deus hoje, aquele que deseja conhecer ao Deus que se revelou nas Escrituras, na Bíblia, ele precisa compreender o papel da lei. A lei vai servir para nos conduzir até Jesus. O texto bem conhecido em Romanos, ele está em Romanos 10, onde o apóstolo Paulo fala que o fim da lei é Cristo. O fim da lei, nesse sentido, não é o término da lei. O fim da lei é o propósito da lei é Cristo, porque toda a lei apontava para o Senhor. A gente já viu que nenhum de nós vai conseguir cumprir toda a lei, nem a lei cerimonial, muito menos a lei moral. Todos nós já tropeçamos em algum pedaço dessa lei. Todos nós já mentimos, todos nós já cobiçamos algo, pode ser um carro, uma roupa, um corpo de uma outra pessoa, uma posição de destaque. Todos de nós já desobedecemos pai e mãe, não tem um que não tenha desobedecido. Todos nós já usamos o nome de Deus em vão. E todos nós já deixamos de guardar um dia durante a semana para que a gente realmente buscasse ao Senhor e se dedicasse a essa busca, a essa comunhão com Ele, como esses mandamentos sugerem. A gente vai ver, quando a gente for ver nos detalhes de cada um desses mandamentos, que a questão do sábado, né, que hoje para nós é o domingo, o porquê é o domingo, e a validade desse dia de descanso permanece. Ele está nos mandamentos morais, então ele permanece também para a gente. Todos nós aprendemos com a lei que nós somos incapazes de agradar a Deus, porque nós somos incapazes de cumprir a lei. Então, se eu não consigo agradar a Deus, eu sou transgressor dessa lei.
eu sou um pecador, porque eu não consigo agradar, fazer aquilo que traz prazer ao meu Senhor. E dessa forma, como pecador, eu sou condenado. E como condenado, eu tenho que pagar pelo meu erro. É como se eu tivesse roubado uma loja. Eu vou a julgamento, eu fiz algo errado e eu preciso pagar, ser punido pelo meu erro. E o pagamento é uma eternidade longe da presença de Deus. Ou seja, é algo muito complicado, é algo muito forte e a gente precisa entender. Várias vezes, quando alguém nos traz o evangelho, a pessoa acaba trazendo, talvez da maneira não da melhor maneira possível, e o nosso primeiro impulso é dizer que nós somos pessoas boas, nós não matamos ninguém, nós não fazemos nada de errado. Mas só numa verificaçãozinha rápida que a gente já fez aqui, nós já percebemos que nós somos mentirosos, nós cobiçamos o que não é nosso, nós desejamos posições, coisas, pessoas que não são nossas, nós desobedecemos aos nossos pais, deixamos de honrá-los muitas vezes, usamos com muita frequência, nós brasileiros usamos muito o nome de Deus em vão, tudo é ai meu Deus, né? E a gente não se dá conta dessas coisas. Então, só por uma verificação rápida, a gente já vê que se eu for me guiar pela lei moral, eu não posso dizer que eu sou tão bom assim. Eu tenho que realmente me dar conta de que eu estou em dívida. E como em dívida eu estou, eu preciso pagar. A boa notícia, e o evangelho é, a palavra evangelho, ela é traduzida como boas novas, como boa notícia, é exatamente a boa notícia de que, embora a gente esteja sendo confrontado com a lei, e o resultado desse confronto é uma eternidade longe do Senhor, é de que alguém veio e alguém cumpriu essa lei no meu lugar. Alguém pagou essa dívida. Alguém morreu. Alguém se ofereceu como sacrifício de uma vez por todas para que eu não precisasse passar por aquela morte, por aquele sacrifício. E essa pessoa é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, ele foi condenado para pagar pelos meus erros, pelos nossos erros, ele foi sacrificado em nosso lugar, para que a gente não precisasse passar a eternidade longe do Senhor. Então, a lei vai servir só para esclarecer para a gente o porquê de nós estarmos andando a passos largos para o caminho da destruição, se nós não fizermos nada. Ela só serve para nos mostrar o quão distante a gente está da vontade de Deus para a gente. Se a gente não mudar a nossa direção, se a gente não morrer para esse mundo, para as coisas que esse mundo tem dito para a gente que são as coisas certas e que a gente sabe que não são as coisas certas, se a gente não passar a seguir a esse Salvador de maneira consciente, de maneira séria, então realmente o nosso destino vai ser essa eternidade longe do Senhor. No finalzinho do nosso material, existe sempre no final de cada aula uma seção escrita Aprendendo. Ali vai sempre ter 2, 3, às vezes 4 perguntas para que a gente pare e a gente reflita com calma sobre aquilo que a gente leu, sobre aquilo que a gente escutou na aula e a gente escreva ali algumas coisas. Isso é para cada um de nós. Isso não é para ninguém apresentar para ninguém, mas serve como uma verificação sua de que você efetivamente entendeu aquilo que estava proposto naquela aula.
Então, nesse caso aqui, nesse material, nessa primeira aula, vão ter 4 perguntinhas. Por isso que é interessante que de hoje até o nosso próximo encontro, daqui a 15 dias, você olhe esse material, releia esse texto, vamos disponibilizar o vídeo novamente, reveja o vídeo se você achar interessante, poste as suas dúvidas, converse com as outras pessoas que vão estar no grupo. Eu vou estar no grupo, o Beto vai estar no grupo também, para ajudar a solucionar essas dúvidas. E com calma você responde essas perguntinhas e mantém elas ali sempre à sua mão. No nosso próximo encontro, a gente vai começar falando dessas perguntinhas. Se mais alguém teve alguma dúvida, ou quais foram as dúvidas mais comuns que a gente teve durante esses 15 dias. Para o nosso próximo encontro, também está no material uma sessãozinha chamada Para o Próximo Encontro, bem no final do material. Ali tem sempre alguma coisa para nós prepararmos para esse nosso próximo encontro daqui a 15 dias. Nesse nosso aqui, a gente vai ter 3 leituras, uma leitura de Mateus, uma de Marcos e uma de Lucas, que é importante que vocês façam. É legal que vocês tirem um tempo, fujam um pouco da correria, do barulho, daquela zoeira toda, se isolem um pouquinho, leiam, abram a Bíblia de vocês. Se você não tiver uma Bíblia em papel, a gente tem Bíblia hoje em aplicativo de celular com muita facilidade. Baixa, instala ali no teu celular ou acessa pela internet, no teu computador, no teu tablet e faz essas leituras. E vai ter sempre algumas orientações. Olha, o que você deveria fazer nesse caso? Ele vai falar de alguma história ou de alguma passagem, pedir que você reflita sobre alguma coisa. E sempre tem um motivo de oração, né? Nesse caso em específico, vão ter 3 motivos de oração ali no final, para que a gente passe esse tempo de 15 dias sem nos vermos, talvez só conversando ali pelo WhatsApp, pelo grupo, mas quando a gente volte a se encontrar daqui a 15 dias, a gente tem esse cuidado de realmente parar e orar por cada uma dessas pessoas ou desses motivos que estão ao nosso redor. No nosso próximo encontro, a gente vai dedicar esses minutos iniciais a fazer um bate-papo, e aí quem quiser vai poder abrir o seu microfone, a gente troca uma ideia, não tem problema, e aí a gente segue para o conteúdo da nossa aula, e aí voltamos os microfones todos no mudo novamente. Ok? Eu queria terminar com uma oração. Se você puder, fecha os teus olhos, para que nada tire tua concentração. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, te agradecemos, Senhor, porque estamos diante da tua palavra e pedimos que o teu Espírito Santo nos dê o entendimento, Pai, da tua palavra. Que ele toque os nossos corações, que ele nos faça entender, que ele aplique, Senhor, essa palavra a cada vida, Pai, aqui presente. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos proteja, nos guarde nesse intervalo de 15 dias que não vamos nos ver, que o Senhor escute, Pai, as nossas orações, cuide dos nossos corações, para que tudo seja feito, Senhor, conforme a tua vontade. Essa é a nossa oração e nós a fazemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.